Olá, meus amigos, que Deus ele abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Nós estamos nesta live para gravarmos mais um vídeo e eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu já coloquei aí o tema na descrição desse vídeo como o poder do perdão. Quando a gente fala sobre perdão, a gente está se referindo à libertação do ofensor, como também a libertação do ofendido. Porque quando você libera perdão, automaticamente você libera a pessoa que lhe causou mal. A palavra de Deus, ela diz aqui em Mateus, eu gostaria que você prestassem atenção no que está escrito aqui na própria palavra, e é a palavra do Senhor Jesus, que disse aqui no capítulo 6 de Mateus, o versículo de número 12. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus aqui fala a respeito da oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Claro que essa oração, ela foi um método que Jesus Cristo usou, se utilizou, para que as pessoas chegassem a Deus. Não que a gente tem que fazer essa reza repetitiva, não. A oração do Pai Nosso foi um modelo de como nós devemos nos chegar a Deus, reverenciando Ele, reconhecendo que o reino é dele, reconhecendo que a vontade dele tem que prevalecer. Enfim, aqui traz algumas regras que, se nós seguirmos, obedecermos, nós vamos com toda certeza sabermos como nós temos que chegar diante de Deus sem que haja barreira entre nós e o nosso Deus. E no versículo 12 aqui fala a respeito do perdão. Perdoar significa libertar as pessoas que nos ofenderam. E ninguém perdoa com sentimentos, porque tem pessoas que foram magoadas, tem pessoas que, na verdade, elas se entristeceram muito por outras pessoas, os seus ofensores, terem tratado mal, terem difamado, caluniado, não é? E então dizem consigo mesmas: não, eu não estou sentindo de perdoar. No meu coração não estou sentindo de perdoar, afinal, não foi eu quem errei, quem errou foi a pessoa, então ela que tem que chegar até mim. Mas entenda uma coisa, Jesus disse que se nós formos oferecer a nossa oferta diante do seu altar, oferta seja lá uma oração, seja uma boa dádiva que nós fazemos a outrem, seja até mesmo em valores na igreja, de nossos dízimos, não é? Qualquer coisa que nós formos ofertar a Deus, e através de nós irmos lá para oferecer alguma coisa para Deus, e nós suspeitarmos de que alguém tem alguma coisa contra nós, não é nós que temos que esperar essa pessoa vir nos procurar, não. Nós temos que deixar a nossa oferta no altar e lá na pessoa que tem alguma coisa contra nós, e não nós temos contra ela. Nós temos que pedir perdão àquela pessoa. Olha só como que é séria essa questão, porque quando a pessoa ela não consegue liberar o perdão, quando ela não consegue perdoar os seus ofensores, as pessoas que lhe ofenderam, então, além dela estar com a vida aprisionada, ela aprisiona a outra pessoa que lhe ofendeu. Então Jesus disse, uma certa feita, que nós temos que perdoar a quem com certeza nos ofendeu, Se quisermos o perdão, nós temos que liberar o perdão. Certa feita, Pedro chega para Jesus
Pedro chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, quantas vezes um irmão vai pecar contra mim que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Pedro querendo ser generoso, Pedro querendo ser bom demais, Pedro querendo exalar uma suposta santidade, uma bondade, um amor. Ele achava que perdoando uma pessoa 7 vezes por dia já estava mais do que suficiente. Jesus o surpreende. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, que é o número da perfeição, é o número abrangente, mas Jesus disse assim, ó, você tem que perdoar, Pedro, 70 vezes 7. Agora, observe bem, esse cálculo, ele é simbólico. Não é um cálculo literal, não. Porque se você calcular aí, se você multiplicar 70 vezes 7, dá um total de 490 vezes. Imagine você, irmãos, imaginemos se a misericórdia de Deus estivesse limitada com relação às nossas vidas com este cálculo. Imagine se Jesus nos perdoasse apenas 490 vezes. Quantas vezes eu já pequei? Quantas vezes eu peco? Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes nós já pecamos? Não é verdade? Então, com certeza, Jesus, quando ele perdoa, ele não olha para aquilo que nós praticamos. Ele olha se realmente nós nos arrependemos. E o que é, na verdade, o arrependimento? O arrependimento, ele se caracteriza com alguns certos passos básicos. Por exemplo, a pessoa diz que se arrependeu, mas ela não reconheceu o seu pecado, ela não reconheceu o seu erro. O arrependimento exige reconhecimento daquilo que você praticou. O arrependimento exige que você confesse acerca do que você fez, do seu delito, do seu pecado, não é? Então, quando a pessoa ela reconhece o seu pecado, quando a pessoa confessa o seu pecado, quando ela abandona aquilo que ela praticou, quando ela se humilha debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo que ela é falha, reconhecendo que ela é pecadora, e quando ela tem ódio daquilo que ela praticou e ela não volta mais a praticar, então, de fato, ela se arrependeu. E sem o arrependimento, ninguém entra no reino dos céus. Se nós não arrependemos no dia a dia, se nós não arrependemos dos nossos pecados, nós não teremos comunhão com Deus. Nós não teremos nenhuma possibilidade de entrarmos no reino dos céus. O próprio Senhor Jesus, a mensagem principal do Senhor Jesus foi acerca do arrependimento. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então é necessário, é imprescindível, para que tenhamos uma comunhão com Deus, que haja um arrependimento. Arrepender-se diante de Deus, arrepender-se diante da pessoa que nós ofendemos, porque nós temos visto muitas pessoas carregando mágoas, carregando ressentimentos, muitas pessoas com essa dificuldade de pedir perdão, de se humilhar diante das pessoas que a humilharam, diante das pessoas que a rejeitaram, a caluniaram, difamaram. Então nós precisamos liberar o perdão, porque Deus, para agir na vida de uma pessoa, é necessário que aquela pessoa esteja com o coração limpo. Talvez você diz assim: ah, pastor, mas eu não sinto no coração um desejo de perdoar. Olha, Jesus disse que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Como que você vai amar uma pessoa que te fez mal? Como que você vai desejar o bem pelos sentimentos a uma pessoa que só te deseja mal, que te persegue, que te calunia, que te difama? Então, para você liberar o perdão é liberado através dos
através da razão, através de você decidir, através da decisão. Liberar perdão não vem através de sentimento. Eu não estou sentindo. Você não vai sentir nunca de amar o inimigo, não é verdade? Você não vai sentir no seu coração de liberar perdão para uma pessoa que te magoou, para uma pessoa que te prejudicou. Então, quando você decide, não, eu vou decidir perdoar, porque perdoar não é uma questão de sentir, não é uma questão de sentimento. Perdoar é uma questão de determinação. Você perdoa não é porque você é bom ou boa, não. Você perdoa porque você é inteligente. Quando você libera perdão, você está sendo uma pessoa inteligente, você está se desatando, você está se desamarrando, você está desatando a pessoa que te lhe ofendeu. E isso é libertação, é se libertar daquele fardo pesado. Jesus disse que o fardo dele é leve. O nosso fardo de culpa, o nosso fardo de pecado, o nosso fardo de ressentimentos, o nosso fardo de falta de perdão tem que ser substituído pelo fardo do Senhor. O fardo dele é suave, o fardo dele, perdão, é leve, o jugo dele é suave. Então, quando você troca esse jugo, esse fardo pesado de cansaço, de mágoa, de ressentimentos, pelo fardo de Jesus que é leve, pelo jugo de Jesus que é suave, então você recebe a vida em Deus. Libere perdão. Libere perdão, porque quando você libera perdão, quando você decide em perdoar uma pessoa, automaticamente o Senhor também, ele te perdoa. É impossível uma pessoa requerer, é impossível uma pessoa requerer de Deus o perdão, sendo que ela não quer perdoar. É impossível. A pessoa precisa liberar perdão para receber o perdão de Deus. Ela precisa libertar uma pessoa para que ela possa também ser liberta. Para que ela possa ser liberta. Você já ouviu aquela história de um rapaz que ele trabalhava numa determinada empresa, numa multinacional, e ele saiu denegrindo a imagem daqueles diretores daquela empresa. Ele saiu denegrindo a imagem daqueles diretores, falando mal, criticando, inventando mentira, caluniando, ao ponto daquele um dos diretores ter perdido o seu casamento por conta de difamação, por conta de calúnias. E sabe o que aconteceu? O diretor, um dos diretores que foi mais prejudicado por aquele ex-funcionário, ele se prejudicou muito. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele rapaz veio pedir perdão. Aquele rapaz que saiu denegrindo a imagem do diretor, que saiu caluniando ele, veio pedir perdão depois que viu o mal que tinha causado aquela difamação com relação ao diretor, que ele saiu difundindo aquelas palavras negativas daquele seu ex-patrão. Aí o patrão dele disse: não, eu te perdoo, tá perdoado, mas agora com uma condição: você vai pegar esse travesseiro aqui de penas, vai subir naquele alto daquele monte, você vai rasgar esse travesseiro de penas, vai jogar as penas para o alto, e depois você vai colher todas, vai encher, vai me trazer. Ele falou: olha, é fácil. O empregado disse: é fácil eu rasgar o travesseiro, é fácil eu jogar as penas para o alto, é muito fácil subir ao monte, é muito fácil. Agora, juntar todas aquelas penas para colocar no mesmo local, dentro da fronha novamente, é quase que impossível. Aí o diretor falou para ele: é isso que eu quero que você entenda. Perdoar, eu te perdoo. Agora, voltar o meu bom conceito diante das pessoas vai ser impossível. Você reparar os danos que você causou por causa da calúnia que você levantou vai ser impossível. Perdoar, eu te perdoo. Agora, você não pode restituir o que eu perdi.
Deus, o único que pode restituir o que você perdeu é o Senhor. Talvez você foi caluniado, talvez você foi difamado, talvez você foi traído por pessoas próximas a você. E uma pedrada de perto dói muito mais do que uma pedrada de longe, porque uma pedrada de perto, ela vai com mais ímpeto, ela vai com mais força, ela vai com mais impacto. E geralmente quem nos trai são pessoas que estão mais próximas da gente. Talvez você diz: pastor, eu ajudei, pastor, eu alimentei a pessoa, pastor, eu dei água, eu dei comida, eu dei moradia para a pessoa, e ela saiu me denegrindo, saiu me difamando, ela saiu me caluniando, ela me prejudicou. Eu estou magoada com essa pessoa, eu estou revoltada contra essa pessoa. Mas qual é o propósito de Deus para a tua vida? O propósito de Deus é que você perdoe. O propósito de Deus é que você libere perdão. Talvez você diz: mas é difícil, pastor, meu coração está entristecido, está ferido. Não importa. Eu falei para você agora há pouco, se você esperar sentir para perdoar, nunca esse sentimento vai vir. Você precisa decidir: eu vou decidir perdoar, porque com a boca, a Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9, com a boca se faz confissão acerca da salvação. Então você vai confessar: eu perdoo a fulana de tal. Pastor, a pessoa já morreu. Não importa, não importa. Aconteceu nos Estados Unidos, no Texas, uma jovem que ela era mãe solteira, e ela estava lá com seu filhinho já com 7 para 8 anos de idade. Ela tinha várias pedras nos rins, e ela já tinha feito 2 cirurgias para remover aquelas pedras. Removeu uma primeira vez, a segunda vez removeu outras maiores, e surgiram novamente pedras nos rins daquela jovem. E o pastor foi orar, o pastor muito conceituado, foi orar por ela. Quando o pastor colocou as mãos na cabeça dela para orar, Deus falou ao coração do pastor: não ore por ela sem antes falar para ela que ela tem que perdoar uma pessoa. E ela sabe essa pessoa que ela tem que perdoar. É o pai do filho dela. E o pastor parou, interrompeu a oração e falou: jovem, chamando ela pelo nome, e disse: olha, o Senhor Jesus fala ao meu coração que você tem que perdoar um jovem. Ela deu um pulo para trás e disse: não, esse eu não perdoo. Quem é esse? Aí ela falou: é o pai do meu filho. Pois é, Deus me falou que é o pai do seu filho. Não, eu não perdoo porque ele me abandonou, porque ele me deixou aí na mão, me desamparou, não assumiu a criança. Pelo contrário, ele sumiu. Ao invés dele assumir, ele sumiu no mundo. Não me deu nada, fralda, não me deu leite, não me deu nada, e eu não tenho como perdoar. Aí Deus falou o coração do pastor novamente: ela está com pedras nos rins porque ela não perdoa. E quando o pastor disse isso para ela, ela caiu em choro e disse: o que eu tenho que fazer para perdoar? Porque ela já tinha se submetida a 2 cirurgias. O que eu tenho que fazer para perdoar? Aí o pastor disse para ela: olha, você precisa perdoar, você precisa liberar perdão para Deus te curar. O que eu tenho que fazer? Libera o perdão, verbalize, chame à existência o perdão, determine, decida perdoar. E ela disse: então eu decido, eu perdoo o fulano de tal. Quando ela disse isso, o pastor orou, manifestou um demônio, e aquele demônio fez ela expelir todas aquelas pedras. As pedras sumiram, desapareceram, e ela foi completamente curada. Jesus quer que você perdoe, porque a mágoa traz problemas de diversos tipos. A mágoa, o ressentimento, atrai até o câncer. A falta de perdão é um câncer da alma. E se não for rebatido, se não for vencido, da alma vai passar para o corpo, vai passar para a mente, vai passar para o coração. A pessoa fica travada na vida. Uma pessoa que não consegue liberar perdão, ela não se desenvolve.
em nenhuma área da vida dela ela consegue ser feliz, porque a falta de perdão aprisiona a pessoa. Então é necessário que você perdoe, é necessário que você decida a perdoar. Jesus conta uma parábola no capítulo 18, a partir do versículo 22, Jesus fala a respeito da parábola do credor, né? Do credor incompassivo. A Bíblia fala lá, o Senhor Jesus conta uma parábola de um rei que ele decidiu prestar conta com todos os seus servos acerca dos seus credores, pessoas que deviam ao rei. E Jesus conta essa parábola de um homem que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale a 1 milhão de dólares. Imagine 1 milhão de dólares dá para ser gasto durante 1000 anos. Quem vive 1000 anos? Não é verdade? Então, 1 milhão de dólares dá para ser gasto em 1000 anos. Em 1000 anos, não é? Só que, entenda uma coisa aqui. O rei chamou esse que devia 10.000 talentos, cerca de 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares. Chamou ele e ele não tinha como pagar o rei. Ele prostrou diante do rei, pediu misericórdia para o rei. Está lá em Mateus 18, a partir do versículo 20. Ele prostrou-se diante do rei, ele pediu misericórdia, complacência, disse: tudo isso eu vou te pagar, tudo isso eu vou te pagar, tenha misericórdia de mim. O rei perdoou toda aquela dívida. Perdoou. E sabe o que aconteceu? Aquele que tinha sido perdoado, ele saiu da presença do rei e encontrou um outro camarada que devia para ele 1.000 talentos. 1.000 talentos daria mil dólares. Ele tinha acabado de ser perdoado pelo rei numa quantia de 1 milhão de dólares, convertendo os talentos de prata daquela época, que era o dinheiro da época, os denários, convertendo para o dólar, né? 10.000 talentos de prata daria equivalente hoje a 1 milhão de dólares. Ele foi perdoado pelo rei. O rei perdoou 1 milhão de dólares e ele encontrou um outro jovem conservo dele que lhe devia 1.000 talentos. 1.000 talentos equivale a 1.000 dólares. Mas ele não quis perdoar, ele não usou de misericórdia. Ele acabara de ser perdoado pelo rei, aquela imensa quantia, né? Mais de 1 milhão de dólares, convertendo 10.000 talentos, mas agora ele encontra um que deve 1.000 talentos. Questão de 1.000 dólares, ele não perdoou, pegou ele pelo colarinho, prendeu ele, a sua família, até que a dívida fosse paga. O rei ficou sabendo. Quando o rei ficou sabendo, chama ele e diz: rapaz, eu não te perdoei toda aquela dívida, você também não tinha que fazer o mesmo com os seus credores, seus devedores? Mas por que você não fez? Sabe o que o rei fez? Prendeu ele, a sua casa, a sua família, e mandou os verdugos. Quem são os verdugos? São os atormentadores, atormentar aquele homem até que toda a dívida fosse paga. Aí Jesus disse que o Senhor Deus fará também a todos aqueles que não perdoarem aos outros as suas ofensas. Então, para fazer até a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, você precisa liberar perdão. Deus quer abrir os seus caminhos, Deus quer prosperar os seus caminhos, Deus quer fazer se desenvolver tudo aquilo que você empreende, tudo aquilo que você projeta, tudo aquilo que você coloca as suas mãos. Deus quer fazer prosperar, Deus quer fazer prosperar. Agora, para prosperar, para Deus dar vitória, você precisa liberar perdão. Eu quero pedir você que, se há disponibilidade, prepare aí o seu copo com água. Eu vou orar. Deus vai abençoar cada molécula desta água. Você, ao ingerir este líquido, Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ter força para perdoar o seu ex-marido, você vai ter força para perdoar o seu filho, você vai ter força para perdoar o seu vizinho, aquele amigo de trabalho, aquela pessoa que te persegue, o seu gerente, enfim, seja qualquer pessoa que lhe traiu,
traiu a sua confiança, te prejudicou, te caluniou, te difamou, você vai perdoar. E o poder de Deus vai entrar na tua vida. A tua vida vai ser mudada para a glória de Deus. Deixa eu orar. Meu Deus, eu apresento, Pai, este líquido nas tuas mãos. Pai, eu apresento todas as pessoas que estão assistindo e aquelas ainda que vão assistir esse vídeo. Meu Deus, abençoa essa pessoa que vai compartilhar, meu Pai amado, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra, porque não é a palavra do homem, Pai, é a palavra do Senhor que tem que ser difundida, que tem que ser divulgada. Então, meu Deus, consagra cada molécula desta água e abençoa essa pessoa que ao ingerir esta água, ela venha receber paz, ela venha receber alegria, ela venha receber forças, meu Deus, para liberar o perdão, para decidir em perdoar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebam todos deste líquido. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe esse vídeo. Eu quero agradecer a todos que estão aí na nossa companhia. Fiquem todos com Deus.